Boa noite, graças a Deus. Aleluia. Muito bom estar aqui de volta. Aleluia. Aleluia. Mas crie expectativa no vosso coração. Amém? Crie expectativa. Tem grandes coisas que eu tenho que fazer em nosso tempo. Aleluia. Aleluia. Porque, amado, se não for Ele na nossa vida, oh, aleluia, não é mais ninguém. Aleluia, não é mais ninguém. Ele deve ser primícia na nossa vida. Aleluia. Acima de tudo que façamos ou pensamos, tem que ser Ele. Amém. Aleluia. Se façamos algo, tem que ser para a glória dele. Aleluia. Se pensamos em algo, amado, tem que ser para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Nós somos o Espírito. Amém. Nós somos o Espírito. Aleluia. Aleluia. Esse nosso corpo aqui, amado, é para que a gente possa, sabe, manifestar a glória dele. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus em nós. Amém. Aleluia. Sabe, hoje eu vou falar um pouco, a gente vai tratar um pouco, né, o que Deus falou no meu coração, o que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos deixando em amor ao Senhor. Amém. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de deixar a mentira, por exemplo, né? Tem gente que mente que, meu Deus do céu, parece já faz parte da vida dela, aquilo ali é tão normal que ela tem dificuldade de não mentir, né? Mas sabe que a gente precisa deixar esse tipo de coisa por amor ao Senhor. Se existe algo na nossa vida, mas que está fazendo com que a gente pare ou retroceda na caminhada do Evangelho, a gente precisa deixar por amor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente viu Pedro. Vamos abrir lá. Marcos 10. Aleluia. Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele era um empresário, né? Pedro tinha lá os seus barcos. É isso? 10, 28. Pedro fala o seguinte: e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro dizendo a Jesus, eu deixei tudo, nós deixamos tudo, família, empresa, casa, deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo para te seguir. Então quer dizer que Pedro, ele não tinha por precioso as coisas. Em primeiro lugar estava o Senhor. Amém? Amém. Nosso primeiro lugar, amado, não é o nosso casamento, não é a nossa esposa, é o Senhor. Porque, amado, se a gente não honrar o Senhor, a gente não honra mais ninguém. Se a gente não entender que em primeiro lugar está Ele, eu vou dizer, as outras coisas, amado, não vai funcionar. Porque em primeiro lugar é o Senhor. Aleluia. E aí Jesus respondeu e disse, Pedro, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Glória a Deus. Em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Aleluia. Ei, amados, ele fala aqui, Jesus disse,
30, que não recebem 100 vezes mais, já nesse tempo. Vamos receber, amados, nesse tempo e na vida eterna. Aleluia. 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 Será que não vale a pena, sabe, a gente deixar aquele velho homem para seguir a Cristo? Vale. Sabe, se fosse só pela nossa vida eterna, já valeria demais. Mas ele ainda diz: ei, você vai receber 100 vezes mais. E é nesse tempo, é para agora, é para hoje. Aleluia, você se alegra. É para hoje. Aleluia. Além da certeza da vida eterna, temos a certeza que vamos colher aquilo que estamos plantando. Amém. Por amor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí o 30 diz que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, oh aleluia, em casas, olha só, irmãos e irmãs, irmãs e filhos e campos. Aleluia. Agora há perseguição, né? Ele fala com perseguições. E no século futuro a vida é eterna. Aleluia. Mas é maravilhoso isso. É maravilhoso. Mas vai existir uma certa pressão. Sabe que para a gente permanecer firme, assim como Pedro, houve pressão sobre a vida dele. Pedro disse: Senhor, Jesus disse: Pedro, até que antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, jamais farei isso. Não. Houve uma pressão. E nós, na nossa vida, não será diferente. Acontecerá. Talvez não no nível que Pedro passou, sofreu, mas vai vir tempo de pressões. E vamos permanecer, vamos ter que permanecer firme na rocha e convicto que nós precisamos negar nós mesmos por amor a Cristo. Aleluia. Sabe, no trabalho às vezes aparecem algumas coisas que a gente precisa negar nós mesmos. No trânsito, às vezes aparecem algumas situações que nós precisamos negar nós mesmos. Dentro de casa, às vezes aparecem situações que precisamos negar nós mesmos. Não vai deixar de existir pressões. Não vai. Mas eu vou lhe dizer, essa pressão ela pode vir, mas nós vamos sair mais fortalecidos. Amém. Porque quanto mais a gente resiste às pressões, mais a gente amadurece. Mais a gente sabe fica forte. É assim. Sabe que uma hora aquela pressão vai deixar de existir e vai aparecer uma outra em uma outra área, mas naquela nós já estamos fortes. Amém. Aleluia. E assim fica a vida de Pedro. Quantas vezes Pedro não sofreu pressão, perseguição, mas Pedro permaneceu firme. Errou, né? Pediu perdão. Permaneceu firme. Aleluia. E teve uma hora que onde Pedro passava, a sombra dele orava. Assim vai ser na vida, a sua vida, irmão. Permanecer firme, honrando ao Senhor, onde a gente passar, a sombra vai. Amém. Talvez a nossa sombra não cure, mas vai haver algo na nossa vida que o mundo vai ver visível. Só pode ser Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá para Paulo. Nós vamos ver algumas pessoas, amados, que por amor a Deus, eles não, tiveram as suas vidas por preciosas. Eles entenderam que em primeiro lugar é o Senhor. Aleluia. Vamos ver lá, Paulo.
Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Aleluia. Sabe Paulo dizendo: eu era hebreu de hebreu, zeloso pela lei, da tribo de Benjamim. Eu era fariseu. Paulo tinha vários títulos. A gente vê que Paulo ele era um homem bem sucedido. Aleluia. Paulo não era qualquer um. Paulo ele era hebreu de hebreu e Paulo era romano também. Sabe que naquela época ninguém podia tocar nos romanos. Não poderia. Tem uma passagem que diz que Paulo foi preso e aí o comandante mandou chicotear Paulo. E Paulo disse para os soldados: eu sou romano, será que um romano castiga o outro? E aí os soldados se afastaram, ficaram com medo de Paulo, porque Paulo era romano. E foram dizer ao comandante. O comandante foi até Paulo e indagou: você é romano? Ele: sou romano. E o comandante ficou com medo. Paulo era autoridade. Mas sabe que mesmo ele sendo romano, hebreu de hebreu, fariseu, da tribo de Benjamim, amados, ele não levou em conta para se negar a si mesmo, para viver para Cristo. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele disse: eita, nada mais me importa. Nós já tivemos esse encontro, amados. Nós já se encontramos com o Senhor Jesus, já aceitamos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Quero lhe dizer uma boa nova: nada mais nos importa. Amém. Aleluia. Imagine para Paulo, sabe, um homem que vivia, né, aonde chegava o poder, é Paulo. Era um grande homem na época. Mas para ele, nada isso. Vamos continuar hoje. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Aleluia. Eu tenho perda por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Veja aí Paulo falando mais uma vez: ei, o que me importa é Cristo. O que me importa é Cristo. Aleluia. E no 9 ele diz: que seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Então nós estamos vendo mais um homem, amados, que não teve nada por precioso. Aleluia. Mais um homem que decidiu verdadeiramente seguir a Cristo. Que decidiu, amado, botar em primeiro lugar o Senhor, não a vontade dele, não o que ele achava ou o que ele pensava, não a vontade da família,
não é a do Senhor. Situações na nossa vida, é por isso que eu estava achando, não está. Aleluia, não está. Situações na nossa vida, mas vão se levantar. Isso. Aleluia. Eu acho que é a minha. Situações na nossa vida, elas vão se levantar. Mas deixa eu lhe dizer algo. O Senhor está em primeiro lugar. Amém. Amém. Aleluia. Sabe aquelas situações que a gente não consegue resolver na força do nosso braço? O Senhor consegue. Agora precisamos entender e colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia. 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 Sabe, Paulo, Pedro, deixou tudo por amor ao Senhor. Paulo deixou tudo por amor ao Senhor. Vamos ver isso, claro, para a gente abrir. Marcos 10, 28. Aleluia. Acho que a gente já leu, não foi? Já. Glória a Deus. Vamos ler Mateus 26. Amados, tudo é por amor ao Senhor. Amém. Nós não pertencemos a nós mesmos. Isso. Não pertencemos a nós. E precisamos entender. Aleluia. Fica mais fácil quando a gente entende que nós não pertencemos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa menos. E pode chegar ao ponto nem de se preocupar mais. E quando a gente entende que Ele está em primeiro lugar, que Senhor, a situação está aí. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor está à frente, acima de todas as coisas. Aleluia. Pai, está difícil, mas o Senhor é soberano sobre essa situação. Amém. Aleluia. Pai, eu não posso, mas o Senhor, aleluia, é o Criador dos céus e da terra, que é impossível. Aleluia. Aleluia. Mateus 26. Aleluia. 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Sabe, mas como eu falei anteriormente, vai ter momento na nossa vida que vai vir tristeza. Vai ter momento na nossa vida que vai vir angústia. Mas quando entendemos que Ele está em primeiro lugar, eu vou dizer, ela pode até seguir, mas ela não vai permanecer. Muitos aí estão entrando em depressão por causa de tristeza, por causa de angústia. Aleluia. Mas nós somos diferentes. Aleluia. Aleluia. Porque nós colocamos como premissa da nossa vida o Senhor. E aquele que coloca o Senhor como em primeiro lugar, mas eu vou lhe dizer, vive uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de jejum, uma vida de busca, de entrega ao Senhor. Porque nós somos um Espírito. Aleluia. Aleluia. E aí veio pressão para Jesus. E no 37 diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza,
até a morte, ficar aqui, e velar comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa aqui este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Aleluia. Amados, até Jesus botou em primeiro lugar o Pai. Até Jesus disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A pressão está grande, a angústia está grande, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Amém. Então precisamos entender essa noite que não pode ser mais a nossa vontade, irmão. Tem que ser a vontade do Pai. Amém. Aleluia. Pedro tinha muitas vontades, mas ele renunciou por amor ao Senhor. Paulo tinha muitas vontades, mas ele renunciou por amor ao Senhor. E muitas vontades, amado, a gente tem. Mas eu vou lhe dizer, a gente precisa saber se é da vontade do Pai. Amém. Porque se for, amém, vai ser um sucesso. Amém. Se for só a nossa vontade, mas eu vou lhe dizer, algo pode sair. Isso mesmo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, amados, não queira outra, a não ser a vontade de Deus. Amém. Porque tudo vai dar certo. Não tem como dar errado se andamos segundo a vontade do Pai. Não tem como. Oh, aleluia. Não tem como. Então Jesus disse: Pai, oh, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Aleluia. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, amados, vai acontecer dias na nossa vida que a gente vai precisar dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Dias que até não dá vontade de ir para a igreja. Mas, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu vou. Dias que não dá vontade nem de servir no departamento. Mas, Pai, que não seja a minha vontade, mas a sua. Amém. Dias, amados, que não dá vontade nem de visitar uma pessoa que está necessitando. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a do Pai. Aleluia. Nós não vivemos por nós mesmos. Não mais. Tá? Não mais. Aleluia. Sabe, Paulo, tem uma passagem que Paulo diz que ele não tem mais a vida dele por preciosa. E precisamos ser da mesma forma. Não. Precisamos mostrar ao Senhor que nós confiamos nele. Porque quando a gente não tem mais a nossa vida por preciosa, a gente está dizendo: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Aleluia. Mas enquanto, amados, a gente andar no controle da nossa vida, algo pode dar errado. Eu acredito que foi mais fácil para Jesus dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A pressão está grande, né? A Bíblia relata que ele suou sangue, tanta pressão. Mas ele entendeu que primeiro tem que estar o Pai, primeiro tem que estar a vontade do Senhor e não a nossa. Ele entendeu. Ele entendeu. Aleluia. E nós precisamos entender que, em primeiro lugar, está a vontade do nosso Pai. Amém. Aleluia. E como é que eu sei a vontade dele para a minha vida? Amados, ore, leia a palavra, medite na palavra dele. Amém. Sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Se for algo fora disso, não venha, Senhor. Não venha. Eu já passei por um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão, mesmo sem querer, porque eu sabia que não era da vontade de Deus. Eu precisava fazer algo. Foi difícil, mas eu preferi ficar com a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou lhe dizer, não me arrependo.
Aleluia. Porque hoje eu colho dos frutos da minha escolha. Aleluia. 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 Vamos ler em João 10, 18. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo adoro. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi do meu Pai. Aleluia. Deixa eu ver outra vez. Ninguém tira a de mim, isso Jesus falando, a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. É isso aí que eu queria. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Eu já vi, Jesus disse: minha vida ninguém tira de mim, eu a dou. Eu a dou. Aleluia. Será que nós estamos prontos para dar muito mais ao Senhor? Aleluia. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Aleluia. Ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele deu a vida a Paulo. Paulo deu uma vida toda de luxo, uma vida toda que ele mandava, né? Era um homem da lei, doutor da lei, um homem reconhecido pela sociedade, mas ele deixou tudo isso de lado pelo Senhor. Ele deu. Pedro deixou a vida de empresário, barco, família, deixou lá, foi servir ao Senhor. Jesus deu a sua própria vida por amor de mim e de você. O interessante é que ele diz: ninguém a toma de mim, eu a dou. Então quer dizer que não foi forçado, ele não foi obrigado, não, ele escolheu dar a vida dele por mim e você. Ele escolheu ser obediente ao Pai. Ele escolheu não ter mais a vida como preciosa e dizer: Senhor, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Toma, vamos repetir: Senhor, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Que isso de fato venha entrar em nossos corações. Que a gente possa exercer isso, fazer todos os dias na nossa vida. Eu vou lhe dizer, vai ser maravilhoso. Quando a igreja entender uma vez por todas que em primeiro lugar está o Senhor e nós somos um Espírito, eita, tem campos de inferno dentro da igreja. A igreja está muito ocupada com as coisas materiais, está muito ocupada com lugares de destaque. Pedro deixou o lugar dele, Paulo deixou, Jesus deixou. A igreja está ocupada com conquistas. Aleluia! Nossas conquistas mas têm que ser espirituais. Amém. Nossas primícias têm que ser o Senhor e as coisas do reino. E aqui mais coisas elas vão ser acrescentadas à nossa vida. Primeiro é o reino. Né? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és maravilhoso. Obrigado pelo teu amor que foi derramado sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada. O Senhor tem cuidado de nós em todo minuto, em todo instante, todos os dias, em todo segundo, Pai. Obrigado porque livramento o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque os teus anjos acampam ao nosso redor. Obrigado por tamanho amor sobre a nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor sabe, Pai, o potencial que há na vida de cada um aqui presente, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez Espírito. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a garantia da vida eterna.
Quantos mundos estão perdidos no mundo, sem saber como vai ser o dia da manhã, nós temos a certeza que estamos firmados em Ti. E temos a certeza, Senhor, que o nosso amanhã vai ser glorioso. Aleluia! Oh, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Aleluia! Aleluia. Obrigado que amanhã será um dia melhor do que o outro. Amém! Um dia que promessas vindo de Ti, Pai, irão se cumprir em nossas vidas. Um dia, Senhor, que nós vamos exercer, Pai, a nossa autoridade em Cristo. Um dia, Pai, que situações podem se levantar, mas nós vamos dizer a ela: ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia! Será um dia glorioso em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Vamos